Então, continuando o assunto, então temos sim essa obrigação de ir até você, seja você coxo, né, cego, surdo ou aleijado, o Evangelho de Cristo ele vai até você. E é a nossa obrigação sim ir até você para trazer você à igreja, né, a um templo, para que você também junto conosco possa compartilhar, né, do corpo de Cristo que você também faz parte. Então, vemos também aqui, no segundo ponto da lição, que por que incluir os deficientes na evangelização? Isso é uma pergunta. Por que eles devem ser incluídos? Porque Jesus Cristo, sendo a expressão máxima, né, do amor de Deus, que Jesus Cristo ele é o amor de Deus, ele veio para incluir a todos, sem exceção, né? Judeus, gentios, pobres, e todos necessitados, todos deficientes, e não só deficientes, né? Mas todos para poder inserir no corpo de Cristo. Então, se você também faz parte do corpo de Cristo, e lá em João 3,16 ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Em Romanos também fala, 12, versículo 5. Então você tem que ser inserido, ou você também faz parte do corpo de Cristo, né? E também o terceiro ponto que eu queria abordar da lição é como evangelizar os surdos e mudos. Eis aí um grande desafio, né? Sobre esse assunto. Por quê? Porque é preciso aprender Libras, né? Língua dos surdos, né? Isso é muito interessante. A qualificação, a preparação para nós podermos assim atender e recepcionar essas pessoas. E também conduzindo os surdos a Jesus por meio da evangelização pessoal. Então temos sim, se você não conhece de Libras, né, para falar com os surdos, né, através de sinais, é necessário fazer um curso, é necessário nós buscarmos este conhecimento, até porque nós estamos agregando em uma missão, em uma ação que faz parte do ID glorioso de Cristo, né? Para incluir essas pessoas, para inserir também em nosso meio, porque eles também fazem parte do corpo de Cristo. É muito interessante. Outro ponto que eu abordei também aqui é de que forma podemos evangelizar os cegos, né? Outro grande desafio também. Então, utilizando um material evangélico, pessoal, isso é simples, um material evangelístico em áudio, né? Ou em braille, para que possa facilitar na sua compreensão. Se ele, se ele é cego, então temos que ter esses recursos para poder também trazer a evangelização para ele. Uma coisa é certa, todos têm que ser evangelizados. Não importa a maneira que ele seja, mas todos têm que ter o pleno conhecimento da verdade. E para isso, as igrejas, quando eu falo só igreja, não é as quatro paredes, somos nós, né, que somos templo e morada do Espírito Santo. Nós, como componentes, né, do templo que formamos, o conjunto, né, as pessoas que formam o templo, temos que nos preparar para poder hospedar essas pessoas, para poder recebê-las, né? E para isso existe uma preparação e uma qualificação. E para finalizar, outro ponto que eu destaquei aqui, como alcançar os paralíticos. É outro assunto bastante interessante. Primeiro, é necessário ir até eles para recebê-los em nossas igrejas. Devemos sim ir até ele, né? E aqui, em nossas igrejas, é urgente adaptarmos nossos templos às suas necessidades. Eu costumo dizer que não é os paralíticos, né, os deficientes, que tem que se adaptar à igreja. Eu discordo quem disser isso, porque eles têm uma certa limitação, pessoal. Então, nós como cristãos, nós como líderes, né, de Cristo, temos que adaptar, né? Ou seja, um exemplo, o Templo Central mesmo, ele tem uma rampa, né, onde tem um corrimão, onde ali facilita, né, ali o transporte de cadeiras de roda. Então tem que ser adaptada, a gente tem que adaptar
as áreas da igreja, né? Os locais, né? A área externa, né? E as saídas, e colocá-los em um ponto estratégico de modo a vir, né? Tornar acessível para todas essas pessoas. Só assim estamos sim cumprindo assim o processo de evangelização, né? Em um ciclo de qualidade contínua, né? Buscando a perfeição, né? Que é Cristo, e também retribuindo para que todos os nossos membros, todos os nossos irmãos possam estar sempre atentos a atender aos demais, né? Que assim se encontram. Eu agradeço por essa oportunidade e os irmãos fiquem na paz, e para a semana estou postando outros assuntos, tá? Da lição. Fique na paz.